E para esse papo sobre artrose, eu recebo o ortopedista Dr. Gustavo Constantino, que é um craque, um especialista no assunto. Obrigado, Gustavo, por ter aceitado bater esse papo. Ô, Márcio, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, sou seu fã aí de carteirinha. Acho que você faz um trabalho nessa promoção de saúde que é ímpar, então eu que agradeço o convite. Obrigado, Gustavo. E assim, nunca se falou tanto de longevidade. E aí as pessoas falam assim, olha, ganhar massa muscular é a melhor coisa que você pode fazer. É importante ter um VO2 máximo. Mas eu escuto muito pouco se falar do cuidado com as articulações, da mobilidade articular. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer um treino para ganhar um melhor condicionamento cardiovascular porque tem dor. Muitas vezes ela não consegue fazer um treino bacana para ganhar massa muscular porque tem muita dor em relação à artrose. Então eu queria que você falasse um pouquinho das nossas cartilagens. Legal. Bom, então, primeiro assim, a gente fala muito de longevidade, né? E hoje a gente está vivendo mais, mas a gente tem que ficar atento se a gente está só sobrevivendo mais ou se a gente está vivendo mais com saúde, né? Uhum. E aí, entre as doenças crônicas que a gente vai adquirindo aí no final da vida, a artrose, né, o dano das cartilagens, ele realmente chama atenção porque é justamente isso. Acaba limitando a pessoa e deixa a pessoa, muitas vezes, incapaz de justamente fazer o que a gente pede, fazer exercício, fazer uma atividade física. Ela tem capacidade pulmonar, ela tem músculo, mas ela tem dor no joelho, em alguma articulação, e aí ela não consegue praticar essa atividade física, que é tão importante para a gente ter uma vida com qualidade, não só uma vida em anos, mas uma vida em anos bem vividos, né? E aí a gente tem uma questão que é a cartilagem, ela vai se desgastando com o tempo, certo? Certo. E aí a gente tem um componente, se a gente olha os dados populacionais hoje, de nunca se teve tanta gente com obesidade e sobrepeso. E nunca as pessoas foram tão sedentárias. Que impacto isso tem na longevidade das nossas articulações, da nossa cartilagem? Tem todo o impacto. Então, a cartilagem, ela vai se desgastando com o passar do tempo, né? Mas ela não é assim, a artrose, o desgaste da cartilagem não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Senão, não é, com certeza não é. Senão não tinha nada a fazer. Existem, assim, múltiplos fatores que fazem com que a gente tenha desgaste de cartilagem, né? Claro que o fator idade é um fator fundamental, mas o fator obesidade, o fator falta de atividade física, existem fatores metabólicos, existem algumas doenças, existe uma série de coisas que levam ao desgaste mais precoce da cartilagem. E aí é uma causa e efeito, né, que você acaba tendo mais dor, tem desgaste da cartilagem, isso leva a dor, faz com que você tenha menos movimento. Com menos movimento, sua cartilagem gasta mais rápido. Com menos movimento, talvez você engorde, vai ter obesidade, também mais sobrecarga. Mais sobrecarga. Então, vamos dizer que assim, é uma coisa um pouco complexa, mas de fato, se a gente puder citar assim, 3 grandes fatores em relação à cartilagem, saúde de cartilagem, um é a idade, é natural, a gente vai usando a máquina e vai envelhecendo e gastando, mas certamente 2 modificáveis são a obesidade e a falta de atividade física. E quando tem lesão? Porque às vezes você tem uma lesão, vamos supor, no joelho, você machuca o menisco, enfim, alguma coisa que você tem algum tipo de lesão. Isso pode ser um acelerador do desgaste das cartilagens e promover uma artrose precoce? Pode, certamente é um acelerador, né? E aí a gente vai ter também um outro tipo de artrose que a gente chama de artrose pós-traumática, uma artrose pós-lesão. Então, um indivíduo, posso dar o exemplo aqui do indivíduo Márcio Atala, tem uma lesão jogando bola, acaba machucando o menisco, machucando um ligamento cruzado. Isso realmente é um enorme fator. Hoje eu pego muitos pacientes que jogaram futebol de alto nível ou de um nível intermediário, tiveram lesões como essa, lesões dentro do joelho, e muitas vezes as cirurgias do passado tiravam esse menisco, né? Eram cirurgias abertas, mais invasivas, e aí essa pessoa com certeza vai para um processo de artrose muito mais rapidamente. E hoje a medicina evoluiu muito, e você tem medicamentos para uma série de coisas muito eficientes. Existe alguma coisa capaz de
regenerar uma cartilagem ou de proteger para que você tenha uma qualidade de vida melhor e consiga fazer essas coisas que você comentou, como uma atividade física, um controle de peso mais eficiente? Eu acho que a prevenção é a palavra que a gente pode falar com propriedade que existe, né? A regeneração da cartilagem que já foi danificada, isso é uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas a prevenção certamente existe e não é medicamentosa. A prevenção é com estilo de vida adequado. É com estilo de vida. Então, assim, você manter-se magro e manter-se esportivamente ativo, certamente, às vezes a pessoa está no meu consultório já uma situação já de final de artrose, que a gente vai fazer uma prótese, e a gente orienta e tal, e geralmente tem a filha, tem uma acompanhante que fala, doutor, para eu não chegar nisso, o que eu faço, né? Dá para fazer muita coisa. Então, assim, sem dúvida, manter-se magro e esportivamente ativo é o principal. Que vai, às vezes, até de encontro, a pessoa acha assim, poxa, mas se eu preservar não é melhor, se eu não fizer muito esforço... Eu ouço muito, né? Isso. E, no fim, assim, a cartilagem ela tem um mecanismo que ela depende do movimento para ter saúde, né? Eu gosto de dar o exemplo que a cartilagem ela funciona como uma esponja que ela absorve e solta a água e para receber assim, os nutrientes, o oxigênio. E para ela trocar de água, eu preciso movimentar. Se eu deixar uma esponja parada com água, ela não troca água. Agora, se eu apertar essa esponja e expulsar a água repetidamente, essa troca vai sendo a respiração da cartilagem. Então, o movimento, quando eu movimento a minha articulação, a minha cartilagem está respirando. Então, eu preciso de movimento diário, com alta repetição e baixa carga. O que faz mal para a cartilagem é a intensidade de carga, né? Então, quando você... Alto impacto. Alto impacto. Então, eu conheço o cara que era jogador profissional e tem o joelho arrebentado. Sim, porque os atletas de alta performance... Impacto. Não, e joga com dor, e precisa superar limite, precisa entregar desempenho. Eu gosto de dizer que o desempenho é o inimigo da longevidade. Você quer longevidade, você segura um pouquinho o desempenho. Se você quiser desempenhar... É por isso que não tem atleta com mais de 40 anos atuando em alta performance, porque realmente ele começa a machucar, né? Exato. Então... o que tem hoje, realmente, assim, que é extremamente estabelecido, que vai te fazer chegar ao fim da vida com a cartilagem melhor, é um estilo de vida adequado, que inclui não só manter-se magro e esportivamente ativo, como toda a parte do estilo de vida. Dormir bem recupera a cartilagem, alimentação balanceada, né? Todo esse tipo de coisa. Quando que ela sabe que ela pode ter uma boa resposta com o estilo de vida? Quando ela sabe que ela pode ter que entrar, sei lá, com uma infiltração, com alguma coisa que vai ajudar, ou quando ela tem que partir para uma coisa um pouco mais extrema, por exemplo, uma prótese? Legal, então essa pergunta é importante porque a gente recebe pacientes com diversos graus de artrose, diversas características, e realmente, às vezes a gente dá um tratamento para esse cara, ele vai super bem e o outro não adianta nada, né? Então, essa variabilidade de tratamentos é porque as doenças são diferentes, né? Então, você tem a pós-traumática, você tem a metabólica, você tem perfis de pacientes diferentes. Então, acho que assim, essa resposta quem vai dar é o médico ortopedista, que ele vai identificar naquele paciente quais são os fatores que estão causando artrose, os fatores que estão levando essa artrose a piorar, e isso muda de paciente para paciente. Então, a gente tem que ter uma abordagem mais individualizada. E aí, nesse paciente, eu consigo identificar, não, esse paciente tem uma inflamação mais articular, vale a pena eu fazer uma infiltração, uma medicação injetável. Hoje a gente tem aí ácido hialurônico, a gente tem os ortobiológicos, a gente tem uma série de tratamentos injetáveis, que são tratamentos, vamos dizer, os mais avançados fora a cirurgia, né? Você tem alguns medicamentos por boca que têm uma atuação limitada, né? Esses condoprotetores, etc. E nos casos mais graves, você tem o tratamento com cirurgia de prótese, que o pessoal às vezes chama de falha do tratamento, na verdade, para mim é a continuação do tratamento. Então, você tem uma pessoa que vai melhorar com infiltração, você tem uma pessoa que vai melhorar com a prótese, né? E também, vou abusar do seu exemplo aqui hoje, mas eu sei que você é uma pessoa que estava ali com uma limitação grande, sim, né? E no seu caso, por exemplo, não tinha infiltração, não tinha remédio, no seu caso era uma prótese. Você nem reza, cara, que resolvesse. E com certeza a prótese te liberou aí o sintoma, né? E te melhorou o joelho. Então, é interessante isso. Tem gente que não pode fazer prótese porque tem uma artrose leve que vai melhorar com outras coisas,
Mas tem gente que não vai melhorar com nada, e aí eu tenho essa função, às vezes, no consultório, de convencer essa pessoa e dar segurança para ela fazer a prótese, que ela vai melhorar com isso, né? Para mim, o risco de vida é você ficar com a limitação que a artrose traz, né? Você falou uma coisa que é interessante, continuação do tratamento. Quando você coloca uma prótese, você não pode acreditar que aquilo por si só resolveu, né? Exato. Você tem que ter os mesmos cuidados que você teria para cuidar de uma cartilagem saudável. Quer dizer, você vai ter que ter massa muscular, você vai ter que controlar o seu peso, para que isso seja uma continuidade no tratamento. Porque a artrose não tem cura, ela tem controle, e a prótese também não cura a artrose. A prótese, ela resolve o seu problema mecânico. Você estava com o joelho todo deformado, osso no osso, você estava com o joelho numa situação que você trocou essa situação por uma superfície que funciona, mas você continua, né, com problemas de artrose. Então, você tem que ter os mesmos cuidados, manter o peso, fazer atividade, né? Com certeza, a pessoa que faz uma prótese e fica sedentário, ela vai pior do que a pessoa que mantém uma atividade física. Agora, antigamente se acreditava o seguinte: leva a sua lesão, a sua dor, o seu desgaste, o seu desconforto o mais longe possível. Então, só vai fazer uma cirurgia com 70, 75 anos, e aí você faz. Isso continua, ou a gente privilegia viver com qualidade? Quer dizer, a pessoa tem 50, 55, 60 anos, ainda não tem doenças associadas, como hipertensão, diabetes, tem uma condição de recuperar melhor da cirurgia. Se ela faz uma cirurgia que vai resolver esse problema de limitação e dor, não é melhor do que ela viver 15 anos limitada e sofrendo? Bem melhor. Eu nunca consegui chegar para a pessoa e falar, não, fica mais 15 anos sofrendo aí, depois você volta. Não faz sentido nenhum, né? E a gente escuta, às vezes, principalmente os caras mais antigos, assim, pacientes que passaram com médicos que falaram, não, ele mandou eu voltar quando eu não aguentasse mais, alguma coisa assim, né? Mas é o que você falou, assim, esse período que eu tô com grande limitação e sofrimento, fora o sofrimento mental, as alterações psicológicas, você tá perdendo saúde porque você está limitado, você não consegue andar, você não consegue, né, ter uma atividade. Então, eu acho que assim, se você chega num momento que você precisa de uma prótese, porque realmente não há nada mais a fazer, não interessa se você tem 35 ou 75 anos. Acho que você tem que fazer para você ter uma qualidade de vida boa. O nosso cérebro, ele é muito, muito inteligente, né? Então, se você é uma pessoa que vai sentindo dor, né, naturalmente, as escolhas inconscientes do seu cérebro é para você poupar movimento, porque isso causa desconforto. E eu falo isso porque, por exemplo, não gosto muito de falar de exemplo pessoal, mas antes da cirurgia, minha média de passos era baixa. E aí eu reparava que pequenos trajetos, ou eu evitava de fazer, ou eu fazia até de carro. Sim. Né? E aí, de repente, sem nenhuma programação, sem ser uma coisa consciente, quando você olha um pós-cirurgia, você dobra o número de passos. Aí você vê o quão limitado vai ficando a sua vida, né? Então isso que você trouxe é interessante, né? Eu não preciso sofrer 15 anos, eu posso fazer. As técnicas evoluíram muito? Evoluíram muito. Hoje a gente tem hoje já o auxílio da robótica na prótese de joelho, que é uma realidade hoje praticamente universal. E as técnicas também, o material da prótese evoluiu e a técnica de se fazer uma prótese também evoluiu. Hoje a gente tem usado, existiam técnicas de alinhamento que a gente chamava de mecânico, hoje as técnicas novas a gente chama de alinhamento cinemático, que a gente tem usado, que são técnicas que reproduzem melhor, por exemplo, no caso do joelho, reproduzem melhor o joelho da pessoa. A gente não coloca a prótese de uma maneira dogmática ali, tem que ficar desse jeito. Agora a gente coloca a prótese de acordo com o que o joelho pede, vamos dizer assim. Então, entendi. Isso evoluiu mais bastante. Personalizada. Sim, e o que a gente vê são pós-operatórios com menos sofrimento, mais rápidos, né? Porque realmente a pessoa, ela substitui uma coisa, não por uma coisa tão diferente, mas por uma coisa muito parecida com o joelho dela. Agora a gente está numa época de querer resultado rápido e de terceirizar a solução. Sim. E aí você tem, eu escuto muita propaganda de remedinhos
naturais, suplementos que tiram sua dor, né? Isso mais ajuda ou mais atrapalha nesse processo? Essa coisa da propaganda, hoje, atualmente está circulando um hidrogel que cura artrose. Exato. Né? Realmente são coisas perigosas, né? E principalmente essa coisa vi no Instagram, escutei na internet, ou antigamente era só do vizinho, né? Mas são coisas perigosas porque realmente eu já ouvi casos, inclusive, de remédios naturais, entre aspas, que melhoraram super a dor da pessoa, a ponto da gente estranhar, mandar analisar e tinha corticoide no remédio, né? Então, tem que tomar isso cuidado. Aconteceu com a minha mãe, cara. Ela comprava um remedinho e nada tirava a dor dela. Eu falei, aí veio uma matéria dizendo que esses remédios tinham corticoide. Mas muitos falam, por exemplo, eu vejo, cúrcuma, magnésio, ora pronobis, toma isso e tira a sua dor. Não, tem seu espaço. Uhum. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural, né? Você tem algumas substâncias que são condoprotetores que têm uma ação, sim. Tem uma ação. Em estágio inicial? Principalmente em estágio inicial. Então, assim, em conjunto com outras medidas, né? Sozinho? Então, se eu falar assim, toma essa cúrcuma aqui que está solucionada a sua artrose, é um erro. Mas, assim, eu acho que ela pode entrar como um adjuvante num contexto maior de tratamento. Eu acho que a gente não é que assim não serve para nada proibido. Eu acho que eles servem para alguma coisa, eles têm a sua ajuda. Você, nesse nosso papo aqui, você trouxe quantas variáveis a gente tem que mexer e um pouquinho em cada uma para ter um resultado melhor. Uhum. E aí você tem um problema grande e aparece alguém oferecendo uma opção muito simples com uma coisa só, tem que desconfiar, né? Tem que entender o que funciona para você dentro do seu dia, adaptar, procurar um bom profissional para fazer esse controle. Exato. Acho que tudo, né, na vida não tem o atalho fácil. E principalmente quando a gente fala de artrose, eu falo que parece que a gente está falando chegou a cura do câncer, porque a cura da artrose realmente é uma coisa que não existe e talvez nunca vai existir, né? Célula-tronco. Então, células-tronco são... A palavra, ela traz pra gente quase que uma fantasia na cabeça. Uma fantasia, né? Que eu vou colocar um negócio aqui e vai refazer meu joelho. Aí eu fico me perguntando, e aqueles bicos vão para onde? Então, eu acho que existem, né, tratamentos. Hoje até a nomenclatura célula-tronco já foi colocado um pouquinho em xeque. O próprio Arnold Kaplan, quem cunhou isso aí, agora ele achou melhor chamar de células medicinais, porque realmente elas não têm a capacidade de virar cartilagem, mas elas podem ajudar. Então, existem tratamentos com células medicinais, com plasma rico em plaquetas, os ortobiológicos. Esse plasma rico em plaquetas, ele também pode fazer parte em algum momento desse tratamento? Com certeza pode. São tratamentos que têm, assim, tratamentos biológicos injetáveis. Eles ajudam, eles melhoram sintomas, eles melhoram o inchaço, eles melhoram o ambiente articular. Então, eles têm seu papel, mas, de novo, em casos de determinado nível, você não vai pegar o joelho que nem você tinha, que era super deformado, e o plasma rico em plaqueta transformar num joelho bom. O seu joelho era de prótese, entendeu? Então, acho que assim, aí o bom ortopedista ele vai entender qual caso é a necessidade e pode lançar mão desses tratamentos. Mas nada milagroso. Se você achar que vai fazer um ortobiológico e vai curar a sua artrose, também não vai. O mais importante é saber que, independente da fase que você está, se no estágio inicial de desgaste, no intermediário ou no avançado, hoje a medicina te dá ferramentas para que você restabeleça sua qualidade de vida. É por aí. Isso. E de repente você vai fazer um tratamento por infiltração que vai te deixar um período sem dor para você voltar para a academia, voltar para um esporte. E aí, nesse tempo de esporte, você já não precisa mais do injetável, porque você já, com o esporte, já superou esse problema. Você já conseguiu resolver então, isso? Com certeza, a gente usa as ferramentas, mas o ideal é propiciar que o tratamento principal seja feito, que é o emagrecimento e a atividade física. Bom, a gente falou muito aqui de desgaste de joelho e tal. E quando você tem aqueles desgastes nos discos da coluna, isso também é uma desidratação, também é um desgaste dessa cartilagem? Sim. Chamado bico de papagaio. Bico de papagaio. No joelho tem o biquinho, mas na coluna a gente chama de papagaio. Sim, a coluna também tem desgaste, também tem artrose, os discos desidratam, que a gente chama de discopatia, né, doença do disco.
Agora, a coluna, ela é um pouquinho diferente porque isso é mais natural ainda. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma dor na coluna. Se eu fizer um exame, uma ressonância, um raio-x da minha coluna, vai aparecer bico de faca com certeza absoluta. Então, a coluna é um pouquinho mais... Eu até passaria essa mensagem para o leigo. Às vezes o leigo faz um exame de coluna e fala... Tô ferrado, vou precisar trocar essa coluna. A coluna é o que mais existe uma dissociação entre imagem e sintomas. Então, às vezes você tem pessoas cheias de bico de papagaio que não tem dor nenhuma. E você tem pessoas, às vezes, com uma coluna melhorzinha que estão morrendo de dor. E adivinha qual que é a diferença dessas pessoas? É se elas são fortes, né? Principalmente musculatura paravertebral ali, se elas são magras. Geralmente a pessoa que tem uma musculatura firme ali, musculatura do tronco, ela não vai ter dor, vai ter um controle melhor.